Então vamos lá, gente. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre o PIB. PIB, como todo mundo sabe, é a sigla de Produto Interno Bruto. É tudo que é produzido em uma dada região em um determinado período. O mais comum é você relacionar o PIB anual de um país. E como é que seria isso? Os Estados Unidos, por exemplo, maior PIB do mundo, produzem por ano mais de 15 trilhões de dólares. A China é o segundo maior PIB do mundo. E a China produz de bens, de badulaque, de carro, alimentos, enfim, 8 trilhões de dólares. Então, Estados Unidos 15, China 8, Japão em torno de 6 trilhões. E aí vem a Alemanha, a França. E o Brasil está no ranking dos 10 países com os maiores PIBs do mundo. O PIB é a soma de tudo que foi produzido em determinado ano. Laranja, banana, automóveis e também os serviços. Por exemplo, um smartphone como o iPhone, ele é produzido numa empresa chinesa chamada Foxconn. Essa empresa tem mais de 1 milhão de funcionários. Então toda a montagem, todo o processo de fabricação é feito na China. Então o bem vai da China para o resto do mundo, para os Estados Unidos, entre outros países. Porém, a maior parte do dinheiro do iPhone vai para os americanos, vai para a Apple lá na Califórnia. Por quê? Porque os serviços que estão ali, o software, a engenharia, o design, foi feito pelos americanos e os serviços têm grande valor agregado. Então, lembrando, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais. Então alguém deve estar perguntando essa hora, por que bens e serviços finais? E a resposta é a seguinte: na etapa de fabricação, por exemplo, de um bem, você tem o bruto e tem um bem com um valor agregado, o bem final. Algodão vira tecido, que vira uma peça de roupa. Se eu somar todas as peças de roupa com todo o tecido, com todo o algodão, eu vou estar somando o algodão 3 vezes. Então, o bem final, aquele produto lá é a peça de roupa, eu vou somar apenas aquela peça de roupa que é o bem final, para evitar um problema que os contadores chamam de problema da dupla contagem. Então, PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa dada economia num certo período. Quanto mais uma economia produz, maior será o seu PIB. Como é que se mede o PIB? O PIB ele é medido de 3 formas. A principal forma de medição do PIB é pela ótica das despesas. O que é a ótica das despesas? Você mede o que foi produzido através do que foi gasto. Então, você mede as despesas dos agentes econômicos e pressupõe que aquilo ali foi produzido. Pela ótica das despesas, a gente tem a famosa fórmula PIB igual C mais I mais G mais X menos M, onde C é o consumo das famílias, I é investimento, que tem a ver com as empresas, na linguagem econômica, as firmas, e G, gastos do governo. Se for uma economia aberta, que tem uma relação com o resto do mundo, ainda vai somar as exportações e subtrair as importações. Então, PIB é C mais I mais G mais X menos M. Repito, C, consumo. Então, quando uma família compra um carro, consumo. Uma empresa compra um carro, investimento. O governo compra um carro, gastos do governo. Se aquele carro é exportado, exportações. E importações é a única, que é o M, tá? X exportações, M importações. M é a única variável, importações, negativa, porque o que foi importado foi produzido no Japão, nos Estados Unidos, enfim, em outro país e não, por exemplo, aqui no Brasil. Então não entra no PIB brasileiro. É muito comum as pessoas se confundirem. Por exemplo, uma fábrica japonesa aqui no Brasil, está lá a Honda na Zona Franca de Manaus. Vai entrar a produção da Honda no PIB japonês ou no PIB brasileiro? Lembrando que PIB é Produto Interno Bruto. Então imagine as fronteiras brasileiras, se foi produzido aqui dentro, seja uma fábrica japonesa, americana, alemã, vai entrar no PIB brasileiro. O PIB é tudo que é produzido dentro daquela região. No caso, a gente está falando do Brasil. Tudo que for produzido no Brasil entra no nosso PIB. Então, voltando à fórmula do dispêndio. PIB igual C mais I mais G mais X menos M. É muito comum em algumas notações se usar
X menos M como exportações líquidas. E aí você substituiria X menos M por exportações líquidas ou até por NX. NX que é Net Export ou exportações líquidas. Aí nesse caso ficaria C mais I mais G mais NX. NX substituindo X menos M. Esse NX mais NX pode ser mais um valor positivo, caso as exportações sejam maiores do que as importações, ou até um valor negativo, mas a notação que se utiliza é mais NX, ok? Então, é basicamente isso que a gente tem a falar sobre PIB. Se vocês tiverem dúvida ou alguma curiosidade, pode entrar em contato que a gente vai ajudar aí até colocar um outro vídeo. Até mais, gente!